Olá, eu sou o professor Moab Garcia e nesse vídeo vamos para a aula 2 de isostática. Se você quer que essa série continue, deixe aí nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos. E vamos pro vídeo. Bom, vamos então dar prosseguimento na nossa aula de isostática. Temos aqui uma viga. Primeira coisa, vamos saber se estamos falando de uma viga isostática ou não. Para ter esse conhecimento, vou identificar os tipos de apoio que eu tenho. Aqui, como vi na aula passada, eu tenho um apoio de segundo gênero. Consequentemente, eu vou colocar as suas limitações, que é ele consegue limitar esforços no eixo Y e consegue limitar esforços no eixo X. E este aqui é um apoio de primeiro gênero, então ele vai limitar apenas um dos esforços, consequentemente, vai limitar um esforço no eixo Y. Com essas limitações, agora eu consigo ver, olha só, nós vamos ter quantas incógnitas no caso? Incógnitas igual a 3. E vamos ter quantas equações universais que já vimos? As equações é igual a 3. Consequentemente, estamos aqui falando de uma estrutura isostática. Agora que eu sei que é uma estrutura isostática, podemos ir para a resolução dela. Então, para iniciar a resolução, vamos enumerar elas, para até poder ter um ponto legal de trabalho. Então, eu vou chamar os meus pontos primordiais aqui de A, B. Se eu tenho A e eu tenho B aqui, no meu A eu vou ter uma vertical de A e vou ter uma horizontal de A. E no meu B, eu vou ter uma vertical de B. Enumerado, agora sim posso dar início ao meu estudo. E agora vamos para o nosso estudo. Para a estrutura estar isostática, ela tem que atender às leis das equações universais. E quais são elas? As nossas três grandes leis, que é o somatório de todas as nossas forças no eixo X tem que dar zero, o somatório de todas as forças no eixo Y tem que dar zero e o somatório de todos os momentos tem que dar zero. Vamos ver se a gente consegue atender aqui nessa estrutura. Nós já temos estruturas isostáticas, nós temos três incógnitas, no caso VA, VB e HB, mas por nossa sorte nós temos três equações. Se temos três incógnitas e três equações, nós conseguimos resolver esse tipo de questão. Então vamos dar início. Primeiro vamos fazer aqui o nosso somatório de todas as nossas forças no eixo X. Tem que dar zero. Quais são as forças que atuam no eixo X nessa viga aqui? Vamos ter o HA. Vamos para o nosso plano cartesiano. No eixo X, para cá, positivo. Para cá, negativo. No eixo Y, para cá, positivo. Para cá, negativo. Então, no eixo X, para a direita está sendo positivo, para a esquerda está sendo negativo. No eixo Y, para cima está sendo positivo, para baixo está sendo negativo. No caso aqui, nós vamos ter um HA indo para a direita. Consequentemente, ele é positivo, então vou botar HA positivo. O VA está no Y, o 30 está no Y, o 50 está no Y, o VB está no Y, porém o 15 está no X. E o 15 está indo para a esquerda. Pelo 15 está indo para a esquerda, ele é negativo, então coloco menos 15. Existe mais algum esforço no eixo X? Nessa questão aqui não existe. Consequentemente, se não existe mais nenhum esforço no eixo X, tudo isso tem que dar zero. Fazendo agora um equilíbrio de equações, eu vou ter que HA vai ser igual a 15 kN. No caso agora das minhas três incógnitas que eu possuo, uma eu já resolvi. Eu já sei que existe essa força de HA e essa força possui 15 kN. Tendo feito isso, eu posso fazer agora as forças no eixo Y. Da mesma forma que eu fiz as forças no eixo X, eu vou fazer as forças no eixo Y. Então aqui no caso eu vou ter que o somatório de todas as forças no eixo Y tem que dar zero. Quem são as forças no eixo Y? Olha só, HA está no X, VA está no Y,
30 está no Y, 50 está no Y, VB está no Y e 15 está no X. Então, eu vou ter VA, 30, 50 e VB. Então, vou colocar aqui, VA para cima é positivo, então vou ter VA positivo. 30 para baixo é negativo, eu vou ter menos 30. 50 para baixo é negativo, vou ter menos 50. E VB para cima é positivo, vou ter mais VB. Tenho mais forças no eixo Y? Não, no caso eu não tenho mais forças no eixo Y. Então, o somatório de todas essas forças tem que dar 0. Pronto, vamos fazer o balanço de equações aqui. Nós vamos ter aqui VA, vou manter o VB aqui, mais VB, é igual a menos 30, 30, menos 50, mais 50. Opa, chegamos no ponto aqui. Aqui nós vamos ter duas incógnitas, mas no caso só temos uma equação. Como é que podemos resolver a questão de duas incógnitas e uma equação? Podemos resolver com uma outra equação. Então, no caso, eu vou usar a última equação existente aqui. E a última equação existente é o somatório de momentos. E vou criar esse somatório de momentos agora. O somatório de momentos, em qualquer um dos pontos da viga, vai dar 0. Eu posso fazer o somatório de momentos aqui, 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 aqui. Por quê? O que é momento? Momento nada mais é do que força vezes distância. Então, eu preciso de uma força e uma distância. Eu posso botar esse ponto aqui, posso botar esse aqui. O somatório de todos vai dar 0. Por comodidade, por facilidade, costuma-se fazer momento em cima de uma das incógnitas. Por quê? Caso eu faça um momento aqui no ponto 30, nesse ponto, eu vou ter a incógnita VA vezes essa distância, e VB vezes essa distância, VA vezes 3, VB vezes 7. Consequentemente, eu vou ter duas incógnitas. Quando eu faço o momento em cima de uma das incógnitas, no caso VA ou VB, o VA, se fosse em cima do VA, vai ser VB vezes 10 e VA vezes 0. VA vezes 0 automaticamente já está anulado. Então, eu vou ter só VB de incógnitas. Ou o mesmo processo, se eu fazer em VB, eu vou ter VA vezes 10 e VB vezes 0. Consequentemente, eu vou estar anulando o VB. Então, é preferível fazer em cima das incógnitas. Não quer dizer que é a regra. Eu posso fazer em qualquer lugar e aí eu faço um jogo de equações aqui com a minha equação anterior. Então, eu vou escolher fazer no ponto A. O ponto A vai ser onde eu vou calcular meu momento aqui. Eu vou calcular meu momento no ponto A e ele vai ser meu princípio de partida. Agora vamos, quando a gente vai calcular os nossos momentos, nós temos que fazer algumas convenções, ou seja, se eu estou lendo da esquerda para a direita ou se eu estou lendo da direita para a esquerda. Como assim, professor? Vou fazer uma explicação breve disso daqui. Ao fazer o momento, você tem que saber se você vai ler, se você vai fazer a leitura da esquerda para a direita, ou seja, o momento vai caminhar da esquerda para a direita, ou se o momento vai caminhar da direita para a esquerda. Se o momento caminhar da direita para a esquerda, pronto, subiu um pouquinho, nós vamos ter duas situações aqui. E quais são essas duas situações? Nós vamos ter girando no sentido horário ou girando no sentido anti-horário. Se girar no sentido anti-horário da direita para a esquerda, ele é positivo. E se girar no sentido horário da direita para a esquerda, ele é negativo. Quando a gente vai fazer a leitura da esquerda para a direita, agora essa regra já é o inverso. Nós vamos ter sentido horário e sentido anti-horário. Ao fazer o giro agora no sentido anti-horário, agora ele vai ser negativo. E ao fazer o giro no sentido horário, agora ele vai ser positivo. Isso daqui é importante, gente, essa convenção aqui, para quê? Para não haver erros durante a execução do seu cálculo de momentos, tá bom? Vou até deixar aqui o desenhozinho para vocês poderem ver durante a resolução dos nossos momentos e vai ajudar durante a execução da nossa viga aqui, nossa viguinha aqui.
Vamos então fazer o somatório dos momentos que atuam no ponto A. Quem são os momentos que vai estar atuando aqui no ponto A? Vamos fazer todas as forças que existem aqui pela sua distância. Então vamos começar do extremo. Nós temos esse 15. Esse 15 aqui, ele está sendo positivo ou negativo, depende do giro. Vamos aqui colocar qual é a distância do ponto 15. E agora vamos falar de uma distância perpendicular, tá bom, gente? A gente tem que ter distâncias perpendiculares. Vamos falar de uma distância perpendicular de 15 para A. Não existe, tá vendo? Ele está em cima do ponto A, quando a gente olha perpendicularmente, nem para cima nem para baixo, está aqui em cima. Então 15 não existe. Vamos para a próxima? B, pronto. Como que é a questão do giro de B para A? A distância perpendicular é 10 metros. E o giro? Faça o seguinte, coloque sua caneta, segure no ponto e aplique a força igualmente está aqui. Ó, tô aplicando. Tá girando que sentido? Ó, sentido anti-horário. De novo, ó. Sentido anti-horário. Sentido anti-horário, lendo da direita para a esquerda, positivo. Então eu vou ter VB aqui no caso. E qual é a distância? 3, 4, 3. Distância de 10 metros. VB vezes 10. Vamos continuar? Vamos ter o 50. O 50 vai girar em que sentido? Vamos ver. A força está aqui. 50. Opa! Sentido horário. Sentido horário de direita para a esquerda, negativo. Então, menos 50 vezes 7. Da mesma forma, vamos ter o 30. 50 foi negativo, o 30 vai ser negativo. Menos 30 vezes 3. Tem o HA? O HA está em cima do ponto A. Consequentemente, sua distância vai ser 0. E o VA também está em cima do ponto A. Consequentemente, a sua distância também vai ser 0. Então, no nosso caso aqui, tudo isso vai dar 0. Igualando, nós vamos ter VB 10VB vai ser igual a 50 vezes 7 mais 30 vezes 3. Colocando aqui em calculadora, fazendo o cálculo em calculadora, 50 vezes 7 mais 30 vezes 3. Então, nós temos que 10VB vai ser igual a 440. Consequentemente, agora, aplicando fórmulas, dividido por 10, nós vamos ter que VB vale 44. Nós já resolvemos o nosso VB. O que a gente pode fazer agora? Podemos aplicar nesta equação aqui, no qual agora eu posso resolver essa equação substituindo o meu VB que eu já conheço. Então, VA, que eu desconheço, mais 44 vai ser igual a 30 mais 50. Consequentemente, VA vai ser igual a 30 mais 50, no caso aqui, 80. 80 menos 44. Consequentemente, o meu VA vai ser igual a 36 kN. Olha só, no caso, já descobrimos agora as nossas 3 incógnitas que a gente precisava, que são quais as nossas 3 incógnitas que estavam sendo necessitadas no cálculo. O HA, que agora sabemos que vale 15 kN. O VA, que sabemos que vale 36 kN. E o VB, que sabemos que vale 44 kN. Com essas informações aqui agora, eu posso estar fazendo meu diagramas. Seja o meu diagrama de esforço normal, o diagrama de esforço cortante ou o diagrama de momento fletor, como vou estar fazendo. Vamos agora criar os nossos diagramas aqui. Vamos colocar aqui algumas informações que serão necessárias. Quais serão as nossas informações necessárias? O nosso. Vou colocar a folha aqui certa. Pronto. O nosso HA, que vale 15 kN. O nosso VA, que vale 36 kN. E o nosso VB, que vai valer 44 kN. Pronto, vamos fazer o nosso diagrama. O primeiro diagrama que eu vou ensinar vocês a fazer vai ser o diagrama de esforços normais. Então, vou chamar ele de diagrama de esforços
normais, o famoso DEM. No DEM, ele vai agir apenas com os esforços normais, que serão tração e compressão. Vamos analisar a nossa viga. Qual força vai gerar tração ou compressão na nossa viga? Bom, eu sei que o 30 está tendendo a cortar a viga. Ele vai gerar um esforço cortante, vai gerar uma flexão, mas não um esforço normal. Quem vai gerar tração ou compressão vai ser as forças paralelas às vigas e não as forças perpendiculares. Então, toda força que estiver paralela a um corpo vai estar gerando a compressão ou a tração. As forças perpendiculares vai gerar, consequentemente, flexão ou esforços cortantes. No caso, as paralelas aqui, nós temos HA e temos VA. Por elas estarem entrando dentro do meu corpo, elas estão entrando aqui dentro, nós vamos ter compressão. Elas estão entrando na viga, consequentemente vão ter compressão. Se elas estivessem saindo, seria tração, então vamos ter uma compressão. Compressão, no caso, ela tende a diminuir o tamanho, tende a diminuir o comprimento do corpo. Então, ela é uma carga negativa, tá bom? E como que vai causar? Quem é que vai causar? Quem vai causar vai ser o 15 para cá e o HA para cá. Elas vão se anular. Então, aqui no caso, nós vamos ter uma força negativa de 15, no qual ela vai seguir até o fim da viga. Chega no fim, fecha. 15. Está pronto o nosso diagrama de esforços normais aqui. Diagrama simples dessa forma. Se tivesse algum tipo de variação, da nossa viga, em algum ponto compressão, em outro ponto tração, a gente ia variar o diagrama também, sendo compressão ou sendo tração, ia ter variação. O segundo que eu vou ensinar para vocês vai ser o diagrama de esforços cortantes. Então, vamos chamar ele de DEC. Diagrama de esforços cortantes. O diagrama de esforços cortantes agora vão ser as forças que tendem a cortar a nossa viga. No caso, são as forças que estão perpendiculares. Vamos olhar aqui. Temos o VA perpendicular, 30, 50 e VB. O VA eu sei que vale 36 e o VB eu sei que vale 34. Então, nós vamos colocar a força conforme o seu corte na viga. Vou deixar até aqui do lado para poder acompanhar. A primeira força que vai cortar, no caso, vai ser o VA. E o VA possui 36. Então, ela vai cortar a nossa viga em... Vou fazer uma escala para ficar melhor para ser desenhado. Vai cortar a nossa viga em 36. Perfeito. Desse ponto até esse próximo ponto aqui, não tem nada cortando ela. Quando chega nesse ponto aqui, corta uma força de 30. Então, ela vai caminhar, fazer uma marcação. Ela vai caminhar até esse ponto aqui, que não tem nada cortando ela. E ao chegar aqui, vai ter uma força de 30 cortando ela. Bom, vamos ver. Nós temos 36. Se eu tenho uma força de 30 aqui para baixo e eu já tenho 36 para cima, quando eu aplicar a força, ainda vai me sobrar 6. Então, ok. Então, vou aplicar uma força de 30 para baixo. E ainda me sobra 6. Vamos continuar? O próximo ponto, do 30 até o 50, vocês percebem que não ocorre nada cortando ela aqui. Então, vai se manter. Vamos se manter aqui. Ela vai se manter. Quando chegar aqui nesse ponto, o que vai ocorrer? Quando chegar nesse ponto, vai ter umas forças de 50 para baixo. Ora bem, da mesma forma que aqui tinha 6 aqui, e eu vou aplicar uma força de 50 para baixo, o que vai estar ocorrendo? Eu vou subtrair os 50, só que tem 6 positivo. Então, eu vou tomar 6 e vai faltar 44 ainda. Então, eu vou descer os 6 e mais
44 para fechar no 50. Pronto, desci 50, sobrou 44. Vou continuar caminhando e vai ter aqui agora quem? Um VB para cima. Esse VB aqui vale quanto? Olha só, o VB vale 44. Então, eu vou caminhar. Cheguei no ponto aqui, o que que ocorre? Eu vou ter uma força de 44 para cima. Se eu tenho 44 para baixo e eu subo 44, da mesma forma que eu subi o 36, eu vou fechar no zero. Fechei no zero. Uma dica, quando fazer o diagrama de esforço cortante, positivo, negativo. Quando fazer o diagrama de esforço cortante, sempre olhe se o diagrama vai fechar no zero. Se o seu diagrama não fechar no zero, quer dizer que em algum ponto do seu diagrama houve algum erro. Você errou em algum ponto do seu diagrama. E para finalizarmos, nós vamos ter agora o último, o diagrama de momento fletor. Para isso, vamos chamar de DMF, diagrama de momento fletor. O nosso diagrama de momento fletor, nós vamos calcular pontos. Onde a gente vai calcular? Vamos calcular nos pontos primordiais? Então, vamos fazer assim, seguinte. Nós temos o ponto A e o ponto B. Vamos chamar aqui de ponto C e aqui de ponto D. Então, vamos calcular o momento nos todos os pontos. Ponto A, ponto B, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Lembra o seguinte, o somatório de momentos no ponto tem que dar zero. Ou seja, se eu calcular o momento no ponto C, eu posso calcular os momentos desse lado ou desse lado. Porque os momentos serão iguais com sinais opostos. Para quê? Para a sua soma ter que dar zero. No caso aqui, vamos começar a calcular o ponto A. Vamos aqui olhar. Vou escrever aqui, ó. Momento no ponto A. MA, momento no ponto A, vai ser igual. Gente, olha só. O momento no ponto A, eu posso calcular da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Quando eu calculo da esquerda para a direita, não tem nada. Uma dica. Quando tivermos apoios de primeira ou segunda ordem nas extremidades, os momentos serão zero. Olha só, se eu calcular daqui, eu vou ter VB vezes uma distância, 50 vezes uma distância, 30 vezes uma distância. Ou, daqui para cá não tem nada. Então, daqui para cá é zero. Eu vou fazer o cálculo daqui para cá primeiro, para vocês perceberem que vai dar zero. No VB, eu já não vou mais fazer esse cálculo, já vou colocar o zero direto. Mas no primeiro momento, vamos fazer ao contrário? Então, nós vamos ter o quê? Vou deixar a folha, vamos ver se a gente consegue deixar em algum ponto. Pronto. A folha vai ficar aqui para a gente acompanhar. Então, nós vamos ter... Opa, preciso ver o valor de VB, né? Tá aqui, pronto. Nós vamos ter VB, que vai girar no sentido... Estou lendo da direita para a esquerda. Vai girar no sentido anti-horário, é positivo. Então, nós vamos ter VB, que é 44 vezes 10. Temos agora o 50, horário, então negativo, menos 50 vezes 7. E nós vamos ter o 30, que é negativo, menos 30 vezes 3. Vamos ver quanto que dá esse momento em A. Aliás, que já todo mundo aqui já sabe a resposta, porque eu acabei de explicar como funciona, mas vamos ver. 44 vezes 10, menos 50 vezes 7, menos 30 vezes 3. Deu 0. Então, o momento A é 0. Precisava fazer essa conta? Não. Por quê? Os momentos nas extremidades, sempre, quando é um apoio de primeira ou segunda ordem, sempre vai dar 0. Então, o momento em A vai ser 0. Consequentemente, o momento em B também vai ser igual a 0. E temos que calcular agora o momento em C e o momento em D. Então, vamos calcular o momento em C? Vou fazer o cálculo aqui do momento em C. Momento em C, eu posso calcular tanto desse lado para esse lado, quanto desse para esse. Qual o modo mais fácil? Olha só, olhando aqui, daqui para cá vai ser mais fácil. É menor. Daqui para cá mais difícil. Vou fazer o mais difícil.
Vamos sempre para o mais difícil aqui, que é sempre bom para treinar. Então, nós temos aqui VB vezes uma distância. Então, nós temos 44, que é positivo, vezes a distância até o ponto C, que a gente está calculando agora, é só 7 metros. Vezes 7, menos 50 vezes 4. Logo, o momento em C vai ser igual a 44 vezes 7 menos 50 vezes 4. Nós vamos ter 108 quilonewtons vezes metros. Vou estar marcando aqui. Vou usar uma escala um pouco menor para estar marcando e até não ficar um desenho muito grande. Vou marcar aqui 108. E agora eu vou calcular o momento em D. O momento em D eu posso calcular daqui para cá ou daqui para cá. Já que a gente está falando da direita para a esquerda, vamos continuar da direita para a esquerda? Então o momento em D vai ser igual a 44 vezes 3. Momento em D igual a 44 é o VB, tá, gente? Está positivo porque é sentido anti-horário e 3 é a distância. 44 vezes 3 igual a 132. Então vai dar 132 quilonewtons vezes metros. Vou marcar aqui numa escala. Menor. Vou marcar aqui na escala. Agora, gente, como é que a gente vai ligar esses pontos? Pensa o seguinte, o DMF ele é 1 grau acima do deck. Então, se no deck nós temos uma constante, ou seja, no nosso plano cartesiano nós temos um C, uma constante, acima do C, quem é? Se eu integrar um C, eu vou ter um X, uma linear. Se eu integrar um X, eu vou ter um X ao quadrado. O x ao quadrado, vou ter um x ao cubo. Dessa forma que a gente vai trabalhar, tá bom, gente? Então, se aqui é uma constante, constante, aqui vai ser uma linear, uma reta. Se aqui fosse uma linear, ou seja, está decaindo ou está subindo, aqui ia ser uma parábola. E por aí vamos seguindo. Então, basta agora ligar os pontos. Nós vamos vir desse ponto para esse ponto. Desse ponto para esse ponto, um pouco mais inclinado. Vamos inclinar, minhas escalas não são boas. E daqui para cá. E posso colocar os meus valores aqui, tá bom? Posso colocar os meus valores. No caso aqui vai ser 108 e no caso aqui 132. Professor, você colocou para baixo aí. Sim, é positivo. No DMF, para baixo é positivo e para cima, aqui em cima seria negativo. Então seria o inverso do lógico. Por quê? Porque ele tende a seguir a deformação da viga. Quando uma viga vai se deformar, ela vai tender a ter essa característica de deformação. Vamos colocar a unidade de medidas, né? Porque se não colocar a unidade de medidas pode ser qualquer coisa, até maçãs, 132 maçãs, mas não, é 132 quilonewtons vezes metros. E olha só, qual deu o maior valor? 0, 108, 102, 0. 132. Justamente aonde? Justamente no ponto D. E por que deu o maior valor no ponto D? O ponto máximo do momento fletor vai ser aonde o esforço cortante corta o eixo. Ele está cortando o eixo aqui, então o ponto máximo é aqui. Se eu fosse fazer essa viga aqui, eu precisaria calcular apenas o ponto D. Os outros pontos não são necessários. O ponto D que é o mais necessário porque ele é o ponto máximo. E com agora essas informações de o meu passo a passo de como eu resolvi, mais a minha convenção, as regras e o desenho do meu diagrama, eu finalizei uma viga isostática. Agora não tem mais conhecimentos a serem passados, tem agora dificuldades a serem acrescidas. Por exemplo, se eu tiver, em vez de cargas pontuais, se eu tiver carregamentos distribuídos ou carregamentos triangulares, ou eu tiver aqui engastes, apoio de terceira ordem, isso nós vamos estar vendo na próxima aula.
Gostou dessa aula? Deixe nos comentários algo mais que você queira aprender. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei, compartilhe com seus amigos e no mais, obrigado e tchau, tchau!